eu gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta ou alguma resposta. Caso contrário, a gente vai fazer uma meditação do silêncio para ver se o silêncio vai remover todas as nossas dúvidas. O que você acha, Marinê? Você acha que o silêncio pode remover as nossas dúvidas? Bom, o silêncio, observando, né? O silêncio, observando o que acontece com a gente em silêncio, pode inspirar a gente chegar a alguns conceitos, começar a caminhar para tirar algumas dúvidas, sim. Eu acho que é um bom caminho. Ok. Então, isso já é um ponto de início importante, tá? E quando nós chegamos no Vedanta, nós compreendemos que o problema do Jivatma, né, que é o jiva humano, não é um problema simplesmente de experiência, né? É um problema de ignorância, né? Ele quer resolver o problema da experiência negativa, da experiência de dor, de sofrimento, e ele tenta resolver ao nível experiencial, controlando o seu meio ambiente e controlando o seu estado mental, produzindo uma mente pacificada, uma mente silenciosa, sem pensamentos. Então, tudo isso é muito prazeroso. Oferece, sim, uma solução temporária, né? Agradável. Mas o Vedanta nos diz que o problema fundamental não é um problema de experiência, mas é um problema de conhecimento e ignorância. Tá? Então, a questão não é produzir o silêncio como se o silêncio pudesse nos resolver. O silêncio vai nos dar um conforto temporário, do mesmo modo que o pronto-socorro, né? O pronto-socorro ali, né? A seção de emergência, né? Nos hospitais, nos dá um amparo temporário e depois nós temos que fazer um tratamento adequado para resolver a causa do problema, como nós vimos na aula de ontem. A causa do problema é a autoignorância e o remédio somente é o autoconhecimento. Então, o autoconhecimento, ele necessita de um meio de conhecimento. Todo tipo de conhecimento requer um pramana, um meio de conhecimento, ok? Você não pode aprender biologia sem estudar a ciência de biologia, que é um meio de conhecer a biologia. Então, todo conhecimento requer um meio de conhecimento. O problema é a ignorância, a solução é o conhecimento requer um meio de conhecimento, o meio de conhecimento requer um intelecto qualificado, né? Então, o que o silêncio faz para a gente? O que essas meditações ela iria fazer para nós, nos propiciar? Ela nos propicia uma mente mais focada, menos dispersa, né? mais clara, né? E essa mente é uma mente na qual o intelecto é mais preparado para, né, aplicar esse conhecimento e neutralizar ou remover a ignorância, que é a causa raiz da doença humana. Tá? Então, o problema é a ignorância não pode ser removida pelo silêncio, pela meditação profunda ou pelo samadhi, mas a meditação profunda ajuda a preparar a mente, né, para que essa mente mais clara, mais satívica, mais focada, possa tomar o remédio de modo eficaz, aplicar o conhecimento e remover ou neutralizar a ignorância, que é a causa do problema. Tá? Então, nós temos que identificar e diagnosticar a raiz do problema, a causa dessa doença, e aplicar o remédio. O remédio é o conhecimento, porque somente o conhecimento remove a ignorância, do mesmo modo que somente a luz remove a escuridão, né? Então, a luz irá, né, dispersar totalmente a escuridão, e do mesmo modo o conhecimento irá dispersar ou cancelar o ignorante. Portanto, o silêncio, ele não remove o silêncio não remove a escuridão, não remove a ignorância, mas ele ajuda a preparar a mente para que ela possa, de modo mais eficaz, aplicar
o remédio, né? Aplicar a solução, que é o processo, né? O processo de autoinvestigação sob a luz dos ensinamentos dos Upanishads, apresentado por um guru competente.